No jantar, meu pai anunciou: sua sobrinha é a única que vai conseguir alguma coisa na vida, não como seu filho. Todo mundo riu, mas meu garoto de 8 anos não riu. Eu apenas respondi: legal. Então vou parar de pagar os $1.600 da mensalidade dela. Minha irmã congelou. Meu pai segurou meu braço e sussurrou: por favor, não aqui. Era para ser apenas um jantar em família, uma noite de domingo tranquila na casa dos meus pais, comemorando o aniversário da minha mãe. Eu tinha feito um bolo de cenoura. Eli carregou o bolo orgulhosamente para a cozinha quando chegamos, e eu me lembrei de pensar que talvez tudo ficaria bem. Só algumas horas sorrindo, mantendo a paz. Minha irmã Aron já estava lá, sentada como sempre, no lugar favorito à cabeceira da mesa, mesmo quando não é a casa dela. A filha dela, Ava, estava ao lado, com um vestidinho cheio de babados e pérolas. Ela tem 9 anos e já tem uma agenda mais cheia que a de um político: balé, violino, inglês, e agora alguma aula de programação também. Não acaba nunca. Eli tem 8 anos. Ele gosta de desenhar monstros. Ele adora aprender sobre tubarões e vulcões. Tem uma curiosidade silenciosa. E talvez isso não seja algo que se possa exibir em um jantar, mas eu vejo a forma como ele pensa, como o cérebro dele funciona. Ele é o meu mundo inteiro. O jantar começou como de costume. Minha mãe falando sobre os vizinhos. Aron se gabando do último recital da Ava, contando como o instrutor disse que ela é talentosa e como estão pensando em contratar um professor particular para ela. Eu apenas assentia, sem falar muito. Já me acostumei com isso. Com o jeito que todos agem como se a filha de Aron fosse realeza e a minha estivesse apenas acompanhando, de fundo. Mas então meu pai levantou o copo. Começou devagar, agradecendo por termos vindo, dizendo como está orgulhoso de todos nós. Depois, olhou para Ava e deu aquele olhar como se ela fosse a segunda vinda de Einstein com Mish Coppola. Ele disse: suas sobrinhas são as únicas que realmente vão conseguir alguma coisa na vida. Olhou diretamente para mim. Não como seu filho. Todos riram. Não foi constrangedor, nem sem jeito. Riram alto. De verdade. Aron gargalhou. Minha mãe nem piscou. Ava deu uma risadinha, como se não tivesse entendido, mas riu do mesmo jeito. Eli olhou para mim. Nunca vou esquecer disso. Ele não chorou. Não disse nada. Mas os olhos dele mudaram. É a única forma que encontro de descrever. Mudaram. Coloquei o garfo na mesa e olhei para meu pai. Legal, eu disse. Então vou parar de pagar os $1.600 da mensalidade dela. Ficou completamente silencioso. Do nada, dava para ouvir o relógio ticando atrás da geladeira. Aron piscou, como se não tivesse entendido direito. Minha mãe abriu a boca e fechou de novo. Meu pai se inclinou em minha direção e segurou meu braço. Eu não olhei para ele, mas ouvi o sussurro: por favor, não aqui. Então eu disse: nada. Aron se recostou e me deu aquele meio sorriso. Vamos, não é sobre o dinheiro. É sobre criar filhos que realmente façam algo. Ava tem determinação. Seu filho só fica à deriva. Senti meu coração batendo na mandíbula. Olhei para Eli de novo. Ele estava olhando para o guardanapo no colo, como se desejasse que ele pudesse engolir ele por completo. Levantei-me. Vamos embora, disse. Eli levantou-se sem falar uma palavra. Ao me virar, ouvi minha mãe murmurar: lá vai ela de novo. Sempre tão dramática. Aron riu. Deixamos o presente na mesa. Não disse adeus. Saímos sem olhar para trás. Naquela noite, Eli se enfiou na minha cama depois da meia-noite. Ele sussurrou: sou esquisito porque não gosto de esportes. Eu disse que não. Disse que ele é incrível. E falei sério. Na manhã seguinte, entrei no portal de pagamentos da escola e cancelei a transferência recorrente da mensalidade. Não disse uma palavra a ninguém. Nem para minha irmã, nem para meus pais. Eles não ligaram. Nem mandaram mensagem. Ainda não. Mas iriam. E quando fizessem, não seria para pedir desculpas. Seria para entrar em pânico.
Os primeiros dias depois do jantar foram silenciosos, silenciosos demais. Nenhuma mensagem sarcástica de Aaron. Nenhuma ligação passivo-agressiva da minha mãe. Nem mesmo uma citação bíblica enigmática encaminhada pelo meu pai, que geralmente é a forma dele de tentar me fazer sentir culpa. Era como se todos tivessem decidido ficar em silêncio ao mesmo tempo. Mas eu sabia que aquele silêncio não era paz. Era tensão acumulada. A mensalidade vencia na quinta-feira. Eu vinha pagando todo mês, religiosamente, há mais de um ano. $1.600 para a escola particular sofisticada da Ava, mais extras aleatórios que Aaron pedia pelo Venmo como se eu fosse uma carteira ambulante. Nunca foi oficialmente minha responsabilidade, mas de alguma forma, depois que o marido de Aaron perdeu o emprego, eu me ofereci para ajudar, e eles simplesmente nunca pararam de deixar eu pagar. A quinta-feira passou. Nada saiu da minha conta. Nenhuma mensagem desesperada, nenhum obrigado constrangedor. Apenas aquele tipo de silêncio que só existe quando alguém está esperando para ver se você está blefando. Eu não estava. Na sexta de manhã, eu estava preparando o lanche do Eli quando meu telefone vibrou. Quem era? Aaron. Oi, acho que a escola errou a mensalidade da Ava. Eles estão dizendo que não foi paga. Deixei a mensagem de lado, terminei de cortar as fatias de maçã do Eli, levei-o para a escola e só respondi horas depois, não, eu cancelei. Passaram-se 3 minutos e veio a próxima mensagem dela, você está brincando, né? Por causa do que o meu pai disse. Mas isso obviamente era só uma provocação. Eu não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem, você está realmente punindo uma criança por uma piada idiota. Cresça. No horário do almoço, eu já tinha 5 chamadas perdidas dela, 2 da minha mãe e uma do meu pai, o que eu sabia que era sério, porque ele nunca liga a menos que algo realmente esteja quebrado ou morto. Então veio a mensagem da minha mãe. Curta e cheia de culpa, podemos conversar? Você sabe, a educação da Ava é importante. Aaron está passando por muita coisa. Essa quase me fez rir. Aaron passando por muita coisa é código para Aaron gastou demais nos retiros de yoga de novo. E, como sempre, esperavam que eu tapasse o buraco financeiro sem fazer nenhuma pergunta. Às 17 horas, minha mãe apareceu na minha porta com uma sacola de compras que fingia ser para mim, embora fosse cheia de porcarias que ele nem come. Eu deixei ela entrar. Ela se sentou como se fosse uma visita casual e logo foi direto ao ponto. Disse que eu estava sendo mesquinha, que Ava não deveria sofrer porque eu me senti insultada, que esse tipo de rancor não era saudável. Então veio a parte que realmente me pegou, vamos ser honestos, Ash. Você não está passando dificuldades. Tem um bom emprego, sem hipoteca, sem marido, ninguém para sustentar além de você e do Eli. Aaron está criando 2 filhos, e você sabe que a Ava é talentosa. Ela precisa dessa escola. Eu perguntei uma coisa, por que sempre eu tenho que pagar pelas coisas de que ela precisa? Ela piscou e me deu aquele olhar como se estivesse me julgando por não entender como as famílias funcionam. Quando ela foi embora, beijou ele na cabeça, não olhou para mim e disse, espero que você volte a si antes de piorar as coisas. Naquela noite, meu pai ligou. Atendi. Ele não gritou. Não soou zangado. E isso tornou tudo pior. Ele disse que eu estava sendo desrespeitosa, que estava deixando um momento infantil destruir os laços familiares. Usou a palavra vingativa. Disse que Lee cresceria vendo eu afastar as pessoas mais próximas de nós e que eu estava dando o exemplo errado. Perguntei se ele realmente achava que o que disse no jantar foi inofensivo. Ele fez uma pausa e disse que era uma piada. Se você não aguenta uma zoeira, talvez não seja tão durona quanto pensa. Desliguei. O sábado passou. O domingo também. Nada. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Então, na segunda de manhã, chegou uma mensagem do meu pai, vamos passar amanhã só para esclarecer as coisas. Fiquei olhando para a tela. Algo parecia errado, como se eles não viessem esclarecer nada. Como se outra coisa estivesse por vir. Eu respondi, claro. E me certifiquei de que cada cômodo da casa estivesse limpo e todos os armários fechados. Eu ainda não sabia o porquê. Eles chegaram na minha garagem exatamente na hora marcada, 10 horas em ponto.
Parecia uma reunião que haviam ensaiado. Meu pai saiu primeiro, braços cruzados, como se estivesse se preparando para uma briga que não queria admitir ter começado. Minha mãe veio atrás, carregando uma torta embrulhada em papel alumínio e agindo como se estivesse tudo bem. Eu os observei pela janela antes de abrir a porta. Nem chegamos à cozinha. Eles foram direto para a sala de estar, sentaram-se como se morassem ali, e eu fiquei em pé na frente deles, com os braços cruzados. Minha mãe fez a maior parte da conversa. Ela sempre faz isso quando tentam o papel de bom policial, mau policial. Começou dizendo que só queriam saber como estávamos, que a última semana foi difícil para todos, que Aaron estava emocional e não quis dizer tudo aquilo que falou, e que Ava estava confusa sobre por que de repente talvez não pudesse mais ir à escola. Eu apenas assenti. Não falei muito. Não precisava. Já tinha ouvido essa mesma música antes. Sempre sobre sentimentos, nunca sobre ações, sempre sobre me colocar como problema por reagir. Nunca sobre o que eles disseram ou fizeram para me levar até ali. Então minha mãe lançou a frase que claramente estava guardando: ela é só uma criança, Ash. Você está punindo uma menina de 9 anos porque ficou envergonhada no jantar. Isso não é quem você é. Eu a encarei por um segundo e disse: não estou punindo ninguém. Só não vou mais pagar. Finalmente meu pai falou: esta é a sua família. Você não se afasta da família. Você ajuda quando é necessário. Perguntei: você acha que zombar do meu filho na frente de todo mundo foi ajudar? Ele não respondeu. Apenas se mexeu na cadeira e olhou além de mim, como se isso agora fosse algo abaixo dele. Acho que perceberam que não iriam arrancar um sim de mim, porque o tom mudou rapidamente depois disso. Minha mãe pediu para esquentar a torta na cozinha e disse que trouxe chantilly também para Eli. Eu disse que tudo bem, e ela foi embora com um sorriso, como se tivesse marcado um ponto. 1 minuto depois, meu pai se levantou e disse que precisava ir ao banheiro. Apontei o caminho do corredor sem dizer uma palavra e me sentei, sem pensar muito na hora. Alguns minutos se passaram. Então algo clicou. A luz do banheiro não estava acesa. A porta não estava fechada. Levantei-me e fui pelo corredor. Ele não estava no banheiro. Estava no meu quarto. A gaveta da minha comoda estava aberta. Ele segurava o envelope que eu mantinha escondido sob uma pilha de camisetas velhas. Dinheiro de emergência, cerca de $1000. Eu vinha guardando isso silenciosamente há meses, caso algo acontecesse com o carro ou ele precisasse de algo que eu não pudesse cobrir imediatamente. Fiquei parado na porta. Ele congelou, não disse nada, apenas olhou para o envelope na mão e depois para mim. Então o devolveu lentamente e passou por mim como se nada tivesse acontecido. Eu o segui para fora. Minha mãe ainda estava na cozinha, perto do fogão, a torta intocada. Ela olhou para nós dois, e percebi que ela já sabia. Claro que sabia. Isso era coordenado. Uma distração e uma busca. Eu disse aos dois para irem embora. Eles não discutiram. Meu pai pegou as chaves. Minha mãe nem se despediu. Tranquei a porta atrás deles. Então me sentei no chão do corredor e apenas fiquei olhando para o carpete por um longo tempo. Não era sobre o dinheiro. Pelo menos, não realmente. Era sobre o que aquilo significava. Que eles viram o que eu tinha, até mesmo o que eu poderia ter escondido, como algo a que eles achavam que tinham direito, que cruzariam uma linha assim, sem nenhuma vergonha, só para tirar um pouco mais de mim, porque eu era quem podia pagar, porque eu sempre estive lá para amparar Aaron quando ela caía. Naquela noite, mandei uma mensagem para Aaron: resolva isso. Acabei. Ela respondeu em menos de 1 minuto, inacreditável. Você vai mesmo deixar uma criança sofrer só para provar um ponto por causa de uma piada? Sempre soube que você era ciumenta, mas isso é um novo nível baixo. Eu não respondi. Em vez disso, fui para o quarto do Eli. Ele estava dormindo, enrolado no cobertor, com uma mão sobre o caderno aberto. Tubarões de novo. Ele havia desenhado um tubarão branco com um balão de fala saindo da boca. Dentro, estava escrito: não mexa com minha mãe. Sentei-me na beira da cama dele e fiz uma promessa ali, no escuro. Eu não deixaria que eles tocassem em mais nenhuma parte da nossa vida.
Não através de culpa, não através de vergonha, não através de ataques sorrateiros ou visitas falsas. Que se virem para pagar a mensalidade da perfeita netinha de ouro deles sem mim. Se eles queriam alguém jogando dinheiro no futuro dela, que abrissem suas próprias carteiras. A minha estava fechada. Eu não planejei nada. Acordei naquela manhã, preparei o café da manhã do Eli, arrumei o lanche dele e estava no meio de dobrar roupas quando algo em mim simplesmente clicou. Como se eu precisasse tirar aquele peso do peito. Não depois, não mais tarde, mas agora. Então entrei no carro e dirigi até a casa dos meus pais. Não mandei mensagem, não liguei. Sabia que Aaron não estaria lá. Terças-feiras eram sempre dia de treino de futebol e reforço escolar da Ava, os mesmos que eu costumava bancar sem pensar duas vezes. A ironia não me escapou. Eu finalmente ia ao lugar onde toda aquela culpa havia criado raízes, e ela estaria fora chutando bolas e praticando palavras de vocabulário que provavelmente eu paguei no semestre passado. Minha mãe abriu a porta e agiu como se eu fosse uma visita surpresa chegando para tomar chá. Ela disse: "Olha só quem finalmente voltou a si." Eu passei direto por ela, sem dizer uma palavra, e fui para a cozinha. Meu pai estava à mesa, tomando café e rolando o iPad. Não levantou os olhos, apenas disse: "Demorou, hein?" E completou: "Vamos superar tudo isso." Eu fiquei em pé. Vim buscar minhas chaves reserva. Isso fez olhar para mim. Minha mãe, lá atrás, soltou um pequeno som, uma mistura de decepção e descrença, como se eu tivesse chutado um cachorrinho. "Você não pode estar falando sério", disse ela. "Ashley, não seja dramática." Me virei e olhei para ela. "Onde elas estão?" Ela piscou, cruzou os braços e ficou ali parada. Não queria me entregar, mas também não discutiu por muito tempo. Alguns segundos se passaram, ela suspirou, desapareceu pelo corredor e voltou com um pequeno pote de cerâmica, daqueles que ela costumava guardar balinhas de hortelã. Dentro estavam as chaves. Minhas chaves. A porta da frente, o controle da garagem, até aquela chave reserva do portão que eu mal lembrava de ter dado a eles. Peguei as chaves. "Não quero mais que vocês entrem aqui. Nem para surpresas, nem para favores, nunca mais." Meu pai se levantou. "Então é isso? Um jantar e você joga fora toda a sua família?" "Você não só insultou meu filho", eu disse. "Você o humilhou." Riu na cara dele. E quando isso não foi suficiente para passar a mensagem, entrou na minha casa e tentou roubar de mim. "Você acha que precisamos do seu fundo de emergência?" Ele estourou: "Isso não foi roubo. Eu estava só verificando se você tinha algo a mais. Você sempre ajudou." "Esse é o problema", eu disse. "Não é ajudar se esperam que eu dê. Isso é exploração." Ele me encarou como se não acreditasse que eu estava dizendo aquilo em voz alta. Minha mãe então entrou na conversa, tentando amenizar: "Você não precisa transformar isso em uma guerra, Ashley. No fundo, sempre tivemos orgulho de você, mas a Ava, ela apenas se esforça mais. Ela tem objetivos. Não é passiva como Eli." Eu congelei, como Eli. Repeti: "Não quis dizer dessa forma. Só quis dizer que ele não parece interessado em nada. Ele tem 8 anos. Bem, Ava tem 9, retrucou. Olhei para os dois. Vocês acham que estou fazendo isso por amargura ou rancor, mas estou fazendo porque toda vez que tentei proteger meu filho, vocês transformaram em piada. Eu não estou mais brincando." Minha mãe deu um passo à frente, voz baixa: "Você está cometendo um erro. Ele vai crescer ressentido por ter nos cortado. Você está isolando ele. Está criando-o para acreditar que não tem família." Não respondi. Me virei e caminhei em direção à porta. Quando estava prestes a sair, meu pai murmurou: "Você vai se arrepender. Um dia vai voltar. Sempre volta." Eu parei. Eu costumava voltar. Mas não mais. Peguei as chaves, saí e não olhei para trás. Mais tarde, naquela noite, recebi uma notificação. Aaron tinha postado algo no Facebook. Um status vago e reclamão: "Algumas pessoas preferem deixar uma criança sofrer do que largar sua amargura."
Nojento que o ciúme faz com alguém. Eu não reagi. Mas, 10 minutos depois, recebi uma mensagem dela. Dizendo que tinham contado tudo para ela. Você pegou as chaves. Então é isso mesmo que você quer? Surtar de vez e queimar tudo. Em seguida veio outra: aproveite sua vidinha silenciosa. Você vai ser esquecida antes de a Ava chegar ao ensino médio. Aquilo ficou comigo. Não porque doeu, mas porque percebi que, para eles, meu silêncio, meus limites e até o amor pelo meu filho eram descartáveis. Se não os beneficiava, não valia nada. Eles estavam certos em uma coisa: de agora em diante, seria silencioso. Porque eu não responderia mais nenhuma mensagem. Não enviaria mais nenhum cheque. E, com certeza, não voltaria. Quando saí da casa deles com minhas chaves, achei que aquilo seria o fim. De verdade. Não que fossem pedir desculpas, eu não era tão ingênua, mas pensei que ao menos iriam recuar, engolir o orgulho, cochichar sobre mim pelas costas por algumas semanas. Achei que o recado tinha sido claro o suficiente. Eu tinha terminado. Terminada com o jogo deles, terminada de consertar as escolhas da Aron, terminada de fingir que ainda éramos uma família só porque compartilhávamos DNA. Mas, aparentemente, eles não tinham terminado comigo. No começo, foi só barulho. Aron postou outro status. Algo vago sobre parentes que sabotam por ciúme. Minha mãe mandou algumas mensagens como se nada tivesse acontecido. Só passando para saber como você está. Espero que o Eli esteja bem. Um dia depois, fiz o seu doce favorito. Quer que eu leve um pouco aí? Eu não disse nada. Deixei tudo ali, não lido, indesejado. Então começaram as ligações de números que eu não reconhecia. Um deles era da professora de balé. Outro, da secretaria da escola. Aparentemente, alguém tinha dito que havia um problema com a forma de pagamento. Eles só queriam confirmar se eu iria resolver. Para cada um, respondi não. De forma formal, educada e registrada. Disse que não era responsável por nenhum pagamento futuro e que deveriam entrar em contato diretamente com os pais da Ava. Essa parte me deu um alívio. A parte que não deu, veio 4 dias depois. Era uma quinta-feira. Eu tinha trabalhado até tarde e Eli já tinha jantado e estava desenhando na mesa da cozinha. Fui para o meu quarto me trocar e percebi a gaveta do meu criado mudo aberta. Estava apenas um pouco entreaberta, talvez 1 centímetro, mas eu nunca a deixo assim. Sempre empurro até fechar completamente porque ele uma vez derramou suco dentro dela, e desde então fiquei meio neurótica em mantê-la organizada. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O segundo foi o leve cheiro de loção barata, algo que meu pai sempre usava em excesso. Chequei o resto do quarto, depois o corredor e, então, a porta que dá para a garagem. Estava trancada. Mas o trinco estava arranhado. Não quebrado, não forçado, apenas marcado. Então me lembrei que, na semana anterior, o encanador tinha vindo e eu deixei a porta lateral da garagem aberta enquanto ele trabalhava. Naquela mesma tarde, meu pai tinha passado para entregar um pacote e agiu confuso quando eu não o deixei entrar. Chequei a câmera da garagem. Não era apenas um intervalo de gravação. Estava completamente desconectada, o fio puxado da tomada. Meu estômago despencou. Voltei para o meu quarto e olhei de novo. Nada tinha sumido. Meu dinheiro de emergência ainda estava lá, mas alguém tinha entrado na casa. E não tinham vindo para conversar. Nem bateram na porta. Entraram silenciosamente, como se já tivessem feito aquilo antes. Como se ainda acreditassem ter direito de estar ali. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada observando ele respirar, uma mão no bastão de beisebol que mantinha perto da porta, coração disparado a cada carro que passava lá fora. Na manhã seguinte, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Troquei todas as fechaduras, porta da frente, porta lateral, garagem. Paguei por um novo sistema de segurança, até atualizei as câmeras para modelos com backup na nuvem. Depois liguei para a escola, para o estúdio de balé e para o tutor, só para garantir que atualizaram os registros. Tirei meu nome de tudo permanentemente. Então fiz algo que nunca pensei que precisaria fazer, registrei um boletim de ocorrência.
Não dei nomes, apenas disse que houve uma possível tentativa de arrombamento. Descrevi a situação sem fazer suposições, mas deixei claro que estava levando aquilo a sério. E quando o policial perguntou se eu tinha alguma suspeita, olhei para ele por um longo momento e disse: tenho algumas pessoas em mente. Naquele mesmo dia, bloqueei todos os números que pude. Minha mãe, meu pai, apaguei o antigo grupo da família. Também garanti que a escola tivesse apenas o meu número como contato do Eli. Nenhum contato de emergência sem a minha aprovação. Tirei os nomes deles da lista de pessoas autorizadas a buscá-lo também. Naquela noite, enquanto colocava Eli para dormir, ele me perguntou algo. Mãe, a gente está bravo com a vovó e o vovô? Parei por um instante. Não estamos bravos. Só estamos mantendo distância. Por quê? Olhei para ele. Porque eles não estavam sendo gentis com a gente. E às vezes, mesmo quando alguém é da família, se continua te machucando, você precisa se afastar. Ele assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Então disse: eu acho que eles sempre foram meio maldosos com você. E, naquele instante, eu soube que tinha tomado a decisão certa. No dia seguinte, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Sem endereço de retorno, apenas uma página impressa dentro. Se você quer nos cortar da sua vida, tudo bem. Mas um dia você vai precisar de nós, e não estaremos lá. Ele vai crescer sabendo que você afastou a única família de verdade que ele tinha. Não tinha assinatura, mas eu não precisava de uma. Li uma vez, depois coloquei no ralo da pia da cozinha e ateei fogo, observando o papel se encolher até virar cinzas. Eles finalmente tinham deixado claro. Não havia amor ali, apenas expectativa, controle e manipulação disfarçados de tradição. Então, fiz o que eles não esperavam. Eu os deixei ir. Não com um discurso, não com mais uma briga, mas de forma silenciosa, completa e para sempre. Não me senti mais leve de imediato. Essa é a parte que ninguém conta. Cortar pessoas tóxicas, mesmo quando é a coisa certa, não traz alívio instantâneo. Vem em ondas. Algumas são calmas, outras tiram o fôlego. Houveram dias em que me questionei. Perguntei se tinha ido longe demais. Pensei se Eli cresceria e perguntaria por que mal conhecia a família estendida. Mas então acontecia algo pequeno. Eu encontrava um desenho do Eli colado na geladeira, ou ouvia dizer a um amigo que sua mãe era sua pessoa favorita no mundo, e eu me lembrava exatamente do porquê tinha feito aquilo. Algumas semanas se passaram. Sem cartas, sem e-mails, ninguém apareceu. Aaron nunca pediu desculpas. Meus pais nunca mais entraram em contato, nem mesmo no aniversário do Eli, que antes eles costumavam fazer tanto alarde, principalmente para aparecer. Não enviaram cartão, nem fingiram se importar. Pensei que talvez entrassem em contato por alguém, algum primo ou um vizinho antigo. Mas não. Era como se eu tivesse sido apagada das vidas deles. Isso deveria ter doído mais do que doeu. Mas não doeu. Só confirmou o que eu já sabia, eles só me queriam quando eu era útil. Ele perguntava cada vez menos sobre eles. Às vezes mencionava a Ava, geralmente quando algo lembrava das coisas que fazíamos com ela, kits de ciências, projetos de arte, passeios em grupo ao museu. Eu nunca falei mal de ninguém para ele. Apenas dizia que as coisas mudam e que algumas pessoas não permanecem na sua vida do jeito que você espera. Uma noite, um mês depois de tudo, enquanto eu o colocava na cama, ele disse: eu gosto da nossa casa agora. Perguntei o que ele queria dizer. Está mais tranquilo. Como se ninguém fosse entrar e ser maldoso com você. Aquilo quase me quebrou. Sentei com ele por um longo tempo depois que ele adormeceu. Pensei em tudo, nos anos em que fui ajudante, o amortecedor, aquela em quem podiam se apoiar sem nunca se importar com o peso que aquilo tinha para mim. Pensei na forma como falavam do Eli como se ele fosse um problema, como se apenas ser quem ele era o tornasse menor. E pensei naquele momento em que peguei meu pai no meu quarto, dedos apertando o envelope como se fosse dele. Foi nesse instante que eles me perderam. Por completo. Eu costumava acreditar que família funcionava como conta bancária, você deposita amor, tempo, lealdade, e eventualmente recebe algo de volta. Mas isso não é verdade.
Não se você for a única a depositar e todos os outros apenas retirarem. Não. Agora somos só eu e Eli. Comecei a administrar melhor meus recursos. Não apenas o dinheiro, mas a minha energia. Digo não com mais facilidade. Não sinto culpa ao estabelecer limites. Não recuo quando alguém diz que a família sempre deve vir em primeiro lugar. Não mais. Porque família não é apenas quem compartilha seu sobrenome. Família é quem aparece para você. Família é quem não pergunta o que você pode dar, mas retribui. Família é quem protege seu filho, não o ridiculariza à mesa do jantar. Eles seguem com a vida deles agora. Eu ouço coisas por amigos em comum. Aparentemente, Aaron reclama para todo mundo sobre como eu abandonei a Ava. Minha mãe conta às pessoas que fiquei fria depois de receber algum dinheiro. Meu pai, ele fica mais na dele, ou pelo menos é o que me dizem. Deixa eles falarem. Deixa que mintam uns para os outros até esquecerem a verdade. Eu não espero mais desculpas deles. Eli está prosperando. Está escrevendo histórias, construindo coisas, aprendendo xadrez agora. Na semana passada, me contou que quer ser biólogo marinho e também escrever livros. Eu disse que isso parecia perfeito. Fiz uma promessa para ele. Silenciosa, para mim mesma, mas verdadeira. Ele nunca mais precisará sentar à mesa e se sentir pequeno porque alguém que deveria amá-lo decide tratá-lo como piada. Eu nunca mais vou deixar ninguém chegar perto o suficiente para fazê-lo sentir isso de novo. Nem mesmo sangue. Estamos bem agora. Estamos mais que bem.